Pode seguir, Glaucio. Não, então é isso, assim, é porque hoje existe pelo menos uma oposição, assim, um discurso circulante de oposição a essas teses da teologia da libertação, né? Eu considero, aí pode ser um equívoco meu também, e quero saber o que vocês acham. Eu considero que o trabalho de colocar na discussão pública a teologia da libertação foi feito com sucesso, Sim, né? De colocar no Concordo. meio para discussão, concordo. né? E agora eu acho que as pessoas deveriam investir num outro problema que é mais profundo e absolutamente negligenciado, que é o problema do liberalismo mesmo, né? Que esse daí é o problema de fundo, né? O problema de raiz, e pouca gente fala dele, pouca gente fala, né? Dizem até, não sei o que, eu sou conservador, mas com economia liberal, não sei o que, economia liberal. E isso sim, eu acho que tem um vácuo enorme a ser preenchido assim com um discurso antiliberal mesmo assim na igreja hoje em dia. Amigo. Maria. O diretor tá censurando aqui ao Maria, vivo, né? tá. Diga aí. Isso dá... Ele quer cortar logo. Mas não. Fique na moral. Mas sério, eu quero saber de vocês se vocês têm essa mesma impressão, assim, de que tipo, o discurso contra o teologia da libertação já tá rodando bem e que é chegada a hora da gente falar muito pro outro. Eu acho que o Felipe vai bem nessa linha também, assim, de, né, de colocar que o discurso liberal, né, tá muito negligenciado, assim, Ninguém toca. o discurso antiliberal, né? Eu acho que é porque tem uma... Bom, no livro Século do Nada, se vocês quiserem consultar, tem um capítulo lá dedicado a um tema que parece bobo, mas não é não. Se você observar o dia a dia das pessoas. O Gustavo Corsão chama a atenção para o fato de que nós ficamos num enlace de direita e esquerda que é muito afrancesado. Isso. Né? Por que afrancesado? Né? O que acontece? A gente fica... É como se fosse o cachorro correndo atrás do próprio rabo, sabe? Então, assim, você entra num debate e, sem perceber, você vai excluindo uma série de problemas e você meio que vai normalizando as coisas. Deixa eu dar um exemplo para clarear. Pensa assim, tá todo mundo hoje observando a teologia da libertação. Só que para a teologia da libertação alcançar o grau de poder que ela tem hoje, outros muitos problemas vieram antes desse grau de poder da teologia da libertação. Mas o que é que a gente faz? O que é que o cachorro faz quando ele está ali correndo atrás do rabo dele? Ele está tentando morder o rabo dele com urgência. O negócio é que os problemas foram postos na igreja com muita paciência. E você não vai resolvê-los com urgência, com pressa. Porque você precisa ir desmoronando castelo por castelo daqueles. Por exemplo, tem a história das moradas de Santa Teresa. A gente tem que destruir as moradas que estão erradas. E elas são muitas. E não dá para você combater, por exemplo, a teologia da libertação sem que você queira combater todo o resto. E aí você vai entrar em certos pontos que, para muitos católicos, é um ponto delicado. Que é, por exemplo, você entender que o Concílio Vaticano II ele não foi só mal interpretado pela imprensa, mas que ele é problemático. É você entender que antes do Concílio Vaticano II correu dentro dos seminários católicos uma veia liberal muito forte. É você perceber que as ordens religiosas elas foram corrompidas. É você perceber que o eixo de noção que nós temos, tanto da sociedade e principalmente do homem, eles foram alterados. Nós mudamos de civilização sem levar em consideração que nós passamos de uma civilização católica, que tinha problemas, para uma civilização anticatólica. E aí a gente vive tentando resolver problemas que foram gerados por essa civilização anticatólica, querendo aceitá-la em alguns meandros. Então, se você expandir esse exemplo que Corsão dá, ele toca em tudo, velho. Ele vai para a política, ele vai para suas relações pessoais, ele vai para a maneira como você se comporta no dia a dia dentro do seu trabalho, porque você está sempre direitizando e esquerdizando os problemas. E aí você cai naquele negócio que o Hegel dizia, né, da síntese e da antítese, que é uma tese mais conhecida. Mas você nunca foge disso. E esse é o problema. Você não vai combater a teologia da libertação sem combater todo o resto. Só para não monopolizar o programa, eu vou passar para vocês comentarem esse ponto, mas eu tenho uma outra colocação sobre a história da indiferença, que para mim é onde a teologia da libertação continua fazendo muito mal e continuará ainda por muito tempo. Mas creio que respondi o ponto que tinha levantado, né? Sim, sim. Eu tava me recordando aqui, eu lembro que quando eu me converti, tem uma imagem, um flash daquela memória fotográfica que eu lembro,
que era sempre dos acusadores da igreja. Que eu acredito que a teologia da libertação ela também ajudou nesse sentido. Tanto na área protestante, a acusação dele pregou, né? Essa acusação. Ela vê nós católicos, né? Que somos mais ligados à tradição. A igreja, de fato, né? Eles ridicularizam, esculacham, né? E aqueles que são acusadores que difamam a igreja, eles acolhem. Aí isso é dos nossos, isso é uma pessoa crítica, né? Mas isso é um processo anterior. A Então, própria teologia da libertação. Você citou, né? Isso. Eles impõem aquele problema. E qual era o que eu via, né? Que era o protestante que acusava a igreja de tudo. Até da besta do Apocalipse. A besta, né? Do Apocalipse. A prostituta do Apocalipse, também a igreja que eles citavam. Tudo que tem ao meu redor era falando mal da igreja. Sempre um sacerdote, era um sacerdote pregando sobre. Sempre os fiéis, o pessoal da cidade. Não, eu sou católico, mas não sou católico, não. Mas tu reza o credo? Reza. Não acredito nada que tu reza. Né? Então, tipo, essa... Como é que deveria dizer? Né? O mal de hoje também seria ser... Desmoraliza as pessoas, a instituição da igreja, que é a instituição divina, e deixa. Porque a mentira não tem parede. Mas é porque só isso se É disciplinando. o martírio dos tempos modernos que chama. é aquele negócio exatamente, ele fala sobre isso. A se minha gente for imagem falar de Bento XVI seria nesse sentido, também é problemático por conta dele próprio. Mas não querendo entrar no mérito da teologia de porque ele Ratzinger. deixa várias questões em aberto. Mas Né? qual é o ponto central disso aí, Vale. pô? É porque o liberalismo, a sociedade liberal, a civilização que nós vivemos, ela tem uma âncora muito confortável. Ela faz besteira e ela tem a igreja pra jogar a culpa. Ela erra, a culpa é disso aqui. Da Ó. igreja. A culpa, e assim, de certo modo, isso está até se alterando. Se você observar o cenário político atual, muita gente culpou os evangélicos por uma série de coisas. E eles não tinham culpa do ponto de vista de relações políticas ali. Não era culpa deles necessariamente. Mas por quê? Porque você cria um espantalho. E o espantalho para a sociedade liberal já há muito tempo é a igreja. Então você pega, por exemplo... defender o nazismo, né? Você pega isso, você pega a Revolução Francesa, você vai pegar as revoluções liberais, todas elas ficam culpando a igreja por problemas que foram gerados pelo liberalismo. Não foi a igreja, por exemplo, que não sabia cuidar dos pobres. A igreja cuida dos pobres desde que ela existe. A igreja trata todo mundo com... Né? A igreja trata todo mundo com caridade desde que ela existe. Basta você observar as cartas paulinas. Basta você observar a postura de São Pedro nos Atos dos Apóstolos. A igreja sempre trabalhou com caridade. Essa pecha que colocaram na igreja, e é isso que a gente tem que ter em mente, fala muito mais de quem está acusando a igreja do que da igreja em si. Então, por exemplo, a gente pode falar eventualmente aqui do Papa Francisco. De um ponto de vista teológico, eu entendo críticas a ele. Por outro lado, a gente não sabe quantas vezes no dia Francisco bota o joelho no chão para rezar pela igreja. Talvez sejam as orações de Francisco que ainda estejam deixando algumas coisas de pé. Por que eu estou colocando isso? Porque Talvez há um seja vício. Ele está de pé Isso. que está sustentando a igreja. Há um vício premente nos nossos tempos que é muito liberal, que é o vício do juízo temerário. Esse é o ponto. Que é pecado porque mortal. assim, você nunca se coloca no lugar do outro para avaliar uma situação. Tipo assim, pega um exemplo simples, pô. Teu chefe tá lá na sala dele no trabalho. Teu chefe, ele é responsável por você e, sei lá, por mais 15 funcionários. Meu irmão, a decisão dele pode simplesmente acabar com o sustento de uma família. Então a decisão dele não vai ser fácil. Ele tem que pensar por ele e por mais 15. Aí você pega um padre. O padre tem que pensar por ele e por mais 400. O bispo tem que pensar pelos padres e por mais, sei lá, 10, 15 mil Milhares. pessoas. Então, assim, não é fácil você se colocar no lugar dessas pessoas e entender mais ou menos como elas fazem. Bom, eu tô dizendo isso porque o juízo temerário, ele é tão próprio de uma cultura liberal que ele funciona historicamente, porque a gente vive menosprezando certos papéis históricos. O fulano poderia ter feito isso e aquilo. Será, velho, que podia? Será que era assim, preto no branco? E hoje em dia, do mesmo jeito. A gente vive premeditando as intenções dos outros e não pergunta, não conversa, não delimita. E principalmente, uma coisa que o Dr. Plínio Corrêa falava, né? As pessoas estão sempre muito dispostas a reclamar da teologia da libertação. Mas onde de fato faz efeito para nós convertermos os corações, eu diria assim, ninguém quer fazer. Que é muito mais em silêncio, rezando e estudando do que falando. Olha, eu tenho certeza, no tempo que eu tenho de igreja e tudo mais, não sei se vocês vão concordar comigo, eu tenho certeza que o exemplo de alguém calado, ajoelhado, numa quinta-feira à tarde, sozinho dentro da igreja, arrasta muito mais do que você ficar falando teoria de o tempo inteiro. Mas, bicho, arrasta de um jeito
que constrange até mesmo aqueles católicos mais ortodoxos que não estão em dia com sua oração. Entende? Então, existem mundos e mundos, assim, né? É muito confortável ficar só no lado de quem ataca a teologia da libertação, de quem ataca o Papa. E é pouquíssimo confortável sofrer junto com eles, no sentido de entregar esse sofrimento para a santificação das almas. Mas sim. Mas é isso mesmo, assim, ó. Primeiro umas coisas, deixar claras aqui. Quem tá assistindo aí, ficou ouvindo esses termos, liberal, né, não sei o quê, eu vou tentar resumir, né, de maneira muito Posso dar também. Eduardo, abre o Instagram aí, por favor. Uhum. Pode falar, Glaucio, Tá. porque tem um texto lá na página da Gazeta que ajuda demais vocês a entenderem o que é liberalismo e socialismo. Pronto, show de bola. Em resumo, é uma falsa concepção do que significa a liberdade humana. Isso. Né? De maneira muito sucinta aqui falando. Nós católicos, nós sabemos e observamos isso, reconhecemos isso na natureza das coisas, que a nossa liberdade, ela só é liberdade de fato para nós buscarmos o bem. Ninguém tem direito de matar o seu vizinho, por exemplo. Certo? Então, nós só Bota lá no temos Instagram direito da Gazeta. de fazer coisas boas. A concepção liberal não, ela diz que não. A minha liberdade é uma coisa boa em si e eu posso fazer o que quiser com ela. Certo? E essa ideologia ali pelo século XV, XVI, ela entrou na igreja, e não só na igreja, no mundo todo, e foi influenciando. Pode abaixar. Eduardo. No Ocidente, pelo menos, né? E foi influenciando toda a cultura posterior. Pode ir lá embaixo ainda. Pode baixar, vai abaixar. Enfim, é muito sutil nesse sentido. Sim. Né? Baixa depois um pouquinho. Mesmo a teologia da libertação, vocês vão perceber que ela tem por base essa concepção de liberdade falsa, de que pode interpretar do jeito que quer, O outro, né? isso. Pega a Bíblia e interpreta do jeito que eu quiser. Enfim, é isso que Deus está querendo dizer aqui. Pega o marxismo e coloca para interpretar a Bíblia. Porque eu posso, porque é a liberdade. Leia aí, Glaucio, para a audiência, que eu Pronto. acho que vai... Liberalismo. Aí a foto do grande Gustavo Corsão, o texto dele, inclusive. um mestre católico brasileiro. Liberalismo. Não designa aqui, como na linguagem comum, o partido ou o estado de espírito propenso à defesa das liberdades. Nesse sentido, todos nós somos liberais, desde que não apreciemos a coerção totalitária. No sentido filosófico, porém, o liberalismo designa todo um universo de critérios e valores produzidos pelo triunfo do empirismo. É uma Weltanschauung, que é uma visão de mundo, é uma visão de mundo composta de cientificismo, progressismo, ceticismo metafísico e religioso, e principalmente caracterizado por uma tolerância larga, aí a liberdade, né? Isso. Tida como alta virtude, que vem do desapreço da verdade e do bem, tomados como critérios absolutos. Pilatos era um liberal do século XIX, quando lavou as mãos, talvez sorrindo da embaraçosa pergunta que fizera ao pobre rei dos judeus. As composições liberais principais do liberalismo são relativismo intelectual, relativismo moral. Debaixo do seu aspecto bonachão, o liberalismo é pecado, como diz o espanhol Sardá e Salvani. É a manifestação do orgulho primitivo da soberba elementar, em linguagem filtrada pelo esclarecimento e pelo cientificismo. Em suma, é uma filosofia do individualismo, pela qual cada um vive segundo as próprias leis. Vou repetir esse trecho aqui que deixa mais claro para vocês. É uma filosofia do individualismo, pela qual cada um vive segundo as próprias leis, segundo o que quer. Certo? Aí o texto corre, pessoal, para dizer o que é laicismo, tá? E colocando as diferenças. Aliás, esse livro, Dois Amores, Duas Cidades, ele é muito comprido, mas quem quiser se aventurar nele vale muito a pena, porque ele demonstra com exatidão a mudança do eixo civilizacional que nós passamos, né? Saindo ali de uma sociedade católica para uma sociedade anticatólica. Se vocês quiserem aprofundar ainda mais no tema, sigam no Instagram o historiador Lucas Lancaster, um grande amigo nosso. Ele está fazendo um curso e dando aulas com base nessa teoria de Gustavo Corsão para esclarecer justamente que o principal problema da igreja hoje não é, como muitos querem colocar, a teologia da libertação, mas que ele é anterior. E que a teologia da libertação ela seria um sintoma do problema e não a causa do problema. Exato. Isso. Aí como é que você vai... Olha, quando você quer mudar as coisas, você vai ter de ir na fonte, né? Certo. Então, hoje em dia, as pessoas querem combater a teologia da libertação como se fosse a raiz dos problemas da igreja, e de fato não é, como o Felipe disse. Então, é como se a gente quisesse influenciar toda a correnteza de um rio, a gente vai lá no meio do rio e coloca um produto, entendeu?
para que aquilo vai envenenar ou influenciar todos. Não. A nascente vai trazendo algo novas e a gente tem que trabalhar na nascente da igreja, né? Nos princípios Isso. da igreja. E isso tudo hoje em dia está sendo negligenciado mesmo. As pessoas hoje em dia assim, não falam. Vale. Eles colocam, só para concluir, Uhum. eles colocam assim, acham que superada a teologia da libertação, acabaram os problemas, resolvido. entendeu? Tá resolvido. Mas não veio o materialismo Isso é- por isso é baixo, engano. não é? Não Engano. veio o naturalismo. Diz, não. Combatiu a teologia da libertação, tá beleza. Agora a igreja tá maravilhosa, tudo bem. Não, né? Uhum. Assim. Bom, isso é um assunto, pessoal, que dá muito pano pra manga. E naturalmente a gente gostaria de ficar falando aqui a noite inteira sobre ele, porque é um assunto interessante. Vai até aí se enfiar em encíclicas de Pio XI, Pio X, Leão XIII e do próprio Pio IX. Então a gente vai aprofundar ainda sobre isso nas próximas edições do programa. Mas só pra gente ter um filtro, vamos passar gente pra poderia- próxima notícia. Tem um Né? programa específico para aprofundar essa questão. Vale muito a pena, por exemplo, fazer um programa sobre a Pachende Sim. de São Pio X. É. Né? Poderia até Demais, fazer demais. o próximo, né? Chamar alguém que entenda melhor do que a gente. Sim. Ah